Estamos vivendo esse caos com a pandemia do coronavírus, com isolamento pessoal, com distanciamento social, onde a gente ouve falar o dia inteiro sobre o colapso na saúde, o caos na economia. Mas e as pessoas com deficiência? Quem cuida das pessoas com deficiência? Então o tema do nosso vídeo é: quais são as nossas preocupações com relação às pessoas com deficiência nesse clima da pandemia e quais são as ações do governo para minimizar o sofrimento dessas pessoas. Então, esse assunto preocupa todas as pessoas, é uma preocupação geral, mas especificamente aqui no canal nós vamos tratar das pessoas com deficiência. Esse vídeo faz parte do nosso programa Inclusão de A a Z. Meu nome é Leide, eu sou advogada e isso muito me preocupa também porque eu tenho uma filha com síndrome de Down. Então, todos os pais nesse momento estão extremamente preocupados com essas ações do governo para proteger as pessoas com deficiência. E não sou só eu que estou falando sobre essas preocupações. Este alerta foi feito também pela Catalina Devandas, que é a relatora especial sobre o direito da pessoa com deficiência da ONU. Então ela fez vários alertas, várias recomendações para que os governos tomem em defesa e proteção das pessoas com deficiência. Segundo ela diz, e como a gente observa, pouco se tem feito para orientar e para dar os apoios necessários às pessoas com deficiência. Então, no momento em que se decreta o isolamento pessoal e o distanciamento social, muitas pessoas com deficiência podem ficar vulneráveis, porque muitas delas necessitam de um apoio maior, inclusive para se alimentar, para tomar banho, para se vestirem. Então, é preciso tratar essa questão desse apoio para que elas tenham garantida a sua segurança, porque esse apoio tem que ser prestado de uma forma segura pelos cuidadores e pelos familiares. Ela enfatiza então que os governos eles têm que ter um plano para a prestação desse serviço às pessoas com deficiência, de uma forma segura, para que elas não fiquem vulneráveis. Ela sugere também que essas pessoas elas tenham apoio financeiro, porque muitas delas já vivem numa situação de vulnerabilidade econômica. Então elas não têm dinheiro para fazer uma reserva de alimentos, uma reserva de medicamentos e muito menos pagar taxas de entrega para esses itens. Uma outra preocupação que ela aponta é com as pessoas com deficiência que estão institucionalizadas, que estão em hospitais psiquiátricos e também que estão no sistema prisional. Então, essas pessoas correm muito mais risco de uma contaminação, justamente porque não existe uma fiscalização externa desses ambientes e esse risco fica muito aumentado para essas pessoas. Então é uma preocupação que ela levanta e que os governos devem observar. A Catalina aponta também a necessidade de envolver nessas discussões as entidades de pessoa com deficiência, porque são elas que têm o know-how de saber quais são as necessidades do seu público-alvo. Então são as associações de pessoas cegas que vão saber quais são as necessidades dos cegos, são as associações de pessoas com deficiência intelectual que vão saber das suas necessidades, são as associações dos autistas que vão saber das necessidades dos autistas. Então essas entidades, elas precisam serem envolvidas nessa busca de soluções para esses tantos problemas que surgem com essa pandemia. Uma necessidade urgente também que ela cita é que as campanhas de informações públicas, elas devem ter uma forma acessível em todos os formatos. Então elas têm que ter legenda, elas têm que ter janelas de libras, elas têm que disponibilizar as tecnologias digitais, elas têm que ter linguagem simples e leitura fácil. E isso a gente não observa realmente acontecendo no Brasil, nem nos informes do governo, nem na
grande mídia, essas informações geralmente elas não são acessíveis para que todas as pessoas tenham acesso e entendam realmente qual é a gravidade da situação. E ela concluiu dizendo o seguinte, que as pessoas com deficiência devem ter a garantia de que sua sobrevivência é considerada uma prioridade e instou os estados a estabelecerem protocolos para a emergência de saúde pública para assegurar que, na escassez dos recursos médicos, as pessoas com deficiência não serão discriminadas. Então, o grande medo é esse, que na limitação dos recursos públicos, deixe de atender as pessoas com deficiência pela sua condição de deficiência e priorize o atendimento àquelas pessoas que não têm deficiência. E é isso que a gente não quer que ocorra no Brasil. E quais são então as ações do governo brasileiro para a proteção das pessoas com deficiência na pandemia do coronavírus? O governo tomou algumas medidas, mas a gente ainda não tem todas as informações de como essas medidas serão operacionalizadas para que elas cheguem mais efetivamente, o mais rápido possível a essas famílias que precisam. Uma dessas medidas foi com relação ao benefício de prestação continuada. O governo flexibilizou alguns requisitos para que mais famílias tenham acesso a esse benefício. Ele também antecipou o valor para aquelas famílias que estão com o benefício retido, dependendo de análise do INSS. Eu já fiz 2 vídeos sobre esse assunto, eu vou deixar o link aqui para você saber como é que você deve agir para que o seu benefício seja deferido pelo INSS. Mas ainda está tudo muito nebuloso. As pessoas estão reclamando que os canais disponibilizados pelo INSS estão congestionados e elas não estão conseguindo fazer os seus pedidos. Mas isso, na medida do possível, a gente vai voltar aqui. Uma outra informação que eu quero falar também é que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ele elaborou uma cartilha para orientar as pessoas com deficiência como elas devem agir para se protegerem da pandemia. São informações básicas, muitas delas já são as informações para a população em geral. Tem uma parte lá que ela dá orientações para cada tipo de deficiência, mas eu não vi nenhum plano estratégico de como essas pessoas com deficiência devem proceder para se proteger. Tanto com relação à saúde, tanto com relação ao trabalho, à sua relação de emprego, não tem nada disso na cartilha. Então eu acho que a cartilha deixou a desejar nesse sentido. De qualquer forma, eu vou também deixar esse link aqui no vídeo dessa cartilha para que você tenha acesso. Uma outra informação, essa aqui mais consistente, veio por parte do Ministério Público do Trabalho, que elaborou notas técnicas orientando como os empregadores devem proceder com relação aos seus empregados. Essa nota técnica tem a finalidade de orientar os empregadores se ele tem no seu quadro de funcionários um empregado com deficiência, se ele tem um empregado que é um responsável por uma pessoa com deficiência, e isso com a finalidade de garantir a igualdade de tratamento com relação ao emprego. Então ela traz algumas modalidades de como você pode flexibilizar essa atividade do seu empregado com deficiência, de como você pode flexibilizar horário, você pode criar banco de horas, você pode antecipar férias. Então ela traz um rol de possibilidade de como você pode agir para garantir a manutenção dessa relação de trabalho. Eu vou deixar o link aqui da nota técnica para você ficar por dentro de tudo que trata essa nota técnica, ok? Então era isso que eu tinha para falar para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!